O que está se passando com essa greve de roteiristas e atores em Hollywood? Eu achei pertinente trazer esse tema para o canal, porque afinal essa greve vai impactar muito a indústria do entretenimento. Na verdade já está impactando, né? Então vamos lá, a greve de roteiristas já está há quase 4 meses acontecendo, a dos atores já está beirando os 2 meses também, e passam períodos aí que eles negociam durante uma semana, daqui a pouco nada anda para frente, aí fica 2 semanas sem acontecer nada, aí 3 semanas, aí depois o estúdio fala que vai conversar, mas aí vai conversar lá e não muda nada, não propõe nada, não tá andando essa história, na verdade está cada vez mais enrolada pelo que tudo indica. Já tem alguns meios de comunicação lá nos Estados Unidos falando assim: estúdios, vocês perderam, é hora de ceder, vocês vão continuar mesmo comprometendo aí sua agenda, seus investimentos nas produções e tudo mais. Por causa disso, vamos aceitar, né? E vamos acabar com essa greve logo. O pessoal tá já nesse nível. Muita gente chegou aqui no canal por causa da Fran Drescher, o vídeo que eu fiz sobre The Nanny, que eu falei sobre a série, um pouco da história de vida dela. E eles falam: ah, faz um vídeo novo aí, conta mais da vida dela. Pois é, olha, ultimamente a Fran não conseguiu, nos últimos anos, emplacar nenhuma nova série, mas ela tá envolvida na campanha dela contra o câncer, então ela faz participação às vezes em cruzeiro, faz shows beneficentes, lança livros, então ela é bem envolvida nessa área. E também, há um tempo atrás, ela foi nomeada e se candidatou e ganhou como a presidente do SAG, ou SAG-AFTRA, que nada mais é do que o sindicato dos atores lá em Hollywood. Desde o dia 2 de setembro de 2021, ela está nesse cargo e agora ela está em bastante evidência, né, na mídia, justamente por causa dessa greve. Inclusive, ela já fez coletivas de imprensa aí, fazendo duras críticas aos CEOs da Disney e outros grandes aí nomes dos estúdios. A AMPTP, que é a Alliance of Motion Picture and Television Producers, mas que nada mais é do que os grandes estúdios, né? Os estúdios aí que tem muita grana, que bancam as grandes produções, como por exemplo Universal, Warner, Paramount, Netflix, Amazon, por não estarem valorizando a profissão, né, que é a profissão que faz a roda girar, né, porque sem os atores não tem produção acontecendo, muito menos sem os roteiristas, que é o pessoal da WGA, que é a Associação de Escritores da América, que é o sindicato dos roteiristas, que também são, antes dos atores, são os roteiristas que colocam lá os textos, as palavras que os atores vão dizer em tela. Então assim, o trabalho audiovisual é uma área que é em equipe, é em conjunto. Se você tiver sem roteirista, não tem produção. Se você tiver sem ator, não tem produção. Se você não tiver diretor, não tem produção. Se você não tiver pessoal da técnica, não tem produção. Se você não tiver maquiador, figurino, tipo, tudo, todo mundo precisa de todo mundo para as coisas acontecerem. E o que eles estão pedindo afinal, né? Tanto os roteiristas quanto os atores, cada um, lógico que tem as coisas pertinentes ali, os pontos específicos de cada profissão que eles estão exigindo, mas em pontos em comum a gente tem a história dos residuals, que são os residuais, que é aquela coisa que eles ganhavam quando, por exemplo, um filme que era vendido para alguma televisão passar, que era reprisado, que voltava ao cinema, ou que era lançado em DVD, Blu-ray, ou então uma série depois que atingia o 100º episódio. Por isso que se você assiste séries, você deve ver que às vezes tem comemoração de quando atingiu o 100º episódio. Por quê? Quando atingia era tipo assim, um carimbo do sucesso, que significava que aquela série ia começar então depois a ser reprisada na TV, e nessas reprises então chegavam os cheques aí residuais, que está pagando ali uma porcentagenzinha por causa do seu trabalho. Com o surgimento dos streamings isso mudou, porque o jeito de distribuir os filmes e séries é diferente, né? Você viu, principalmente durante a pandemia, que tinha filme que chegava no cinema e no streaming ao mesmo tempo, ou então saía do cinema e já ia para o streaming direto. No caso das séries também, a Netflix veio aí lançando tudo de uma vez só, então não é mais aquela exibição semanal como era antigamente na TV a cabo, na Sony, na Warner, né, que passavam, tipo, terça-feira, 9 da noite era aquela série, aí reprisava tipo domingo num horário. Aí na outra terça-feira, de novo. Aí tinha aqueles períodos do ano, depois tinha um intervalo de uma temporada para outra. Aí entravam aquelas séries para tapar buraco, ou então reprises. Então assim, toda essa exibição gerava um lucro aí para as pessoas que anos depois elas ainda recebiam alguma coisa. Só que com o streaming foi ofertado para os atores uma bolada de dinheiro naquele período, só que depois não recebe mais nada. Aí beleza, naquele momento ótimo, né? Você está ganhando por aquele trabalho inteiro, o pessoal gostou, mas depois viram que todo o trabalho que eles fizeram pode ser vendido para lá, para cá, pode começar a fazer sucesso do nada, pode virar um caso de sucesso muito grande, que nem Friends, Game of Thrones, sei lá, qualquer série grande aí que acaba sendo reprisada direto e até hoje rende muito com licenciamento e tal, e a pessoa fala, caramba, não estou recebendo mais nada por causa disso. Eles perceberam que as
as coisas estão mudando e os contratos não estão mudando, que não é mais vantajoso isso. Então, lógico, se a pessoa assinou um contrato e ali estava especificado que era assim, não tem o que ela reclamar, o que ela chorar. Mas o mercado mudou muito, né, com essa nova tecnologia, e os contratos, no geral, eram aqueles contratos ainda da época de televisão. Eles não foram atualizados. Então os atores e roteiristas estão querendo, por exemplo, que as plataformas de streaming abram seus números de quantos acessos tem lá um produto, uma série, porque no modo que funciona a televisão, você tem parâmetros de medição de audiência que dão uma ideia do que é sucesso ou rende dinheiro. Tem empresas que são como o Ibope do Brasil, que medem e divulgam os dados. Já na plataforma de streaming você não sabe quantos cliques está tendo, qual conteúdo é mais assistido e tem mais acessos, quanto mais inscritos traz e, consequentemente, quanto de grana está rendendo exclusivamente para os donos das plataformas digitais. Porque são dados que só eles têm e divulgam só se quiser. Depois do produto pronto, nos contratos atuais, no geral, a grana disso tudo não vai para nenhum dos envolvidos no desenvolvimento artístico, como os roteiristas e atores. Fica tudo para os grandes estúdios. No contrato da televisão, como era antes, ou ainda é, mas em menor escala, né, você tinha horários diferentes de exibição, horário nobre, inserções comerciais, público-alvo, que eram a mira dos anunciantes. Isso tudo era atribuído ao valor do produto exibido. Hoje não tem mais esse dinheiro, porque os streams não têm comerciais, coisa que era vantagem para os assinantes, o fato de não ter comercial, né? Mas já vem mudando, porque os donos das plataformas já estão vendo que esse dinheiro atrelado de antigamente está fazendo falta. Ainda mais se perderem a briga na greve e tiverem que pagar mais para os realizadores. Aí esse paraíso todo do streaming pode ter que se adaptar e virar uma nova versão, sei lá, uma versão adaptada e renovada do que era a televisão antigamente. E então nós, os clientes, que vamos ter que ter um produto aí que já não é de repente tão mais vantajoso. Agora sim a gente está realmente enxergando a nova realidade, né? A gente ou eles que trabalham na área estão vendo essa nova realidade e vendo seus trabalhos ainda serem ameaçados por causa de inteligência artificial, já que tem alguns programas que podem criar roteiros, como por exemplo o ChatGPT, ou então aquela coisa de rejuvenescer os atores que a gente já viu em filmes da Marvel, no Irlandês, do Scorsese, ou agora recentemente no último Indiana Jones. Então eles conseguem recriar uma pessoa. Teve até um tempo atrás a declaração de que uma das propostas aí dos estúdios era de que eles fossem, por exemplo, pegar um figurante, pagava ali uma diária, sei lá, de 50 a 100 dólares, aí escaneava o rosto dela, ela ia só um dia trabalhar e os estúdios poderiam usar essa imagem eternamente. Tipo, imagina, antes os figurantes, né, na realidade até então, ficavam 1, 2 semanas para poder fazer uma cena, então ganhava por dia. Então assim, já ganha um pouco. E agora os estúdios querem ter a imagem da pessoa por completo, assim, eternamente, quer dizer, daqui a 70 anos pode estar passando lá atrás uma pessoa, né, com o rosto de alguém que já nem existe mais, assim, quer dizer, é bizarro, né? Inclusive, alguns relatos do pessoal que participou do filme Cruella da Disney disse que já tinham sido escaneados, né? Naquele momento ninguém sabia muito bem o que era, então já estava acontecendo dos estúdios escanearem os atores de background, né, os figurantes e tal, e de repente estava ali uma coisinha rodapé ali no contrato, que as pessoas nem sabiam do que se tratavam, porque a realidade virtual agora está sendo debatida. Então, assim, de repente o pessoal que já estava com a visão lá na frente, estava meio que se aproveitando da ingenuidade dessa galera que não fazia ideia do que podia acontecer. Quer dizer, tem gente que de repente já vendeu a alma aí, entre aspas, e não estava nem sabendo. Então a indústria realmente está num momento que para eles é essencial, porque eles não podem ficar esperando um novo contrato que vai ficar de repente anos aí em andamento, eles não vão conseguir renegociar, que não prevê que eles possam ser substituídos ou que eles não vão receber mais nada por causa das reprises, ou então hoje em dia como os produtos são vendidos de uma plataforma para outra, quer dizer, pessoas fazem o trabalho ali de uma vez só e não tem uma estabilidade depois. Então assim, é uma questão de pegar o jeito que funcionava e ver como que tá hoje, como tá desvantajoso pro artista que já não ganhava muito, porque muita gente também pensa que essa greve é meio absurda, como que essas pessoas de Hollywood ganham dinheiro pra caramba tal, mas os dados mostram que 87% desses trabalhadores não tem direito nem a plano de saúde, então quer dizer, uma necessidade básica do trabalhador que não está sendo contemplada. E plano de saúde nos Estados Unidos é caríssimo, pouca gente tem acesso. E tem outras coisas assim que eles colocaram, por exemplo, que eles queriam debater com os estúdios, que foram negadas pelos grandes estúdios, que era, por exemplo, pagamento atrasado. Então, se o estúdio pagasse o ator, sei lá, 2, 3 semanas depois, ele deveria receber uma multa. Ou então, intervalo no meio das filmagens para poder comer, fazer um lanche e tal, porque às vezes eles ficam, sei lá, 16, 17 horas no estúdio e não tem tempo para se alimentar. Tipo assim, coisas básicas que os estúdios não estão querendo aceitar. Teve um artigo agora recente, bem curioso, com o Devon Sawa, que é aquele cara que fez o primeiro Premonição, agora ele está atualmente na série do Chuck e tal, do Brinquedo Assassino, e ele falou que ele foi convidado para a premiere do 4º Premonição, e ele só descobriu que ele estava no filme na sala de cinema, porque, spoiler aí do filme e tal, tem uma cena ali no final que mostra aquela sequência do avião, que é lá do primeiro filme, só que no contrato dele já estava previsto que poderiam usar a imagem dele no futuro, sem precisar de autorização nem nada, só que foi curioso, porque ele foi convidado para ir lá assistir,
assistir, quer dizer, não foi uma sacanagem, estava no contrato, mas ele se surpreendeu ao ver que ele estava no filme na hora que ele estava no cinema. Então você vê que é uma coisa assim, realmente, ninguém precisa te avisar de nada. Eu acho que não custa, né, você mandar ali um e-mail, falar, olha, a gente vai usar conforme previsto no contrato, tal, você vai aparecer, então vai ser legal se você for assistir, a gente está muito feliz que você fez parte, sei lá, uma coisa meio de educação, assim, né? Quer dizer, tem uns que vão lá, conversam, pedem tipo uma bênção, mas tem gente que, olha, não sou obrigado, então beleza, deixa pra lá, não preciso dar satisfação. Eu acho que eu entendo, beleza, tá no contrato, não precisa, mas assim, né, eu acho que é uma delicadeza, uma educação que faz diferença, né, como humanidade, digamos assim, não só negócios. Mas não tá fácil chegar num acordo, porque tem algumas questões aí que não tem meio termo, como essas que eu citei, né, as principais que estão sendo mais debatidas aí na mídia, que é a questão dos residuais e da inteligência artificial. Os roteiristas e atores querem garantia que eles não vão ser substituídos, e os estúdios não querem colocar isso no contrato. Então é aquela coisa, né? Alguém vai sair perdendo, tipo, ou os estúdios não vão conseguir cumprir com os planos deles, ou os atores e roteiristas vão ter que aceitar e de repente não vão ter mais a importância que eles têm hoje em dia. Vai ser uma coisa assim que vai matar a arte deles, digamos assim. E essa movimentação intensa de greve já está reverberando em outros setores do entretenimento, como na música. Tem declaração aí do Snoop Dogg falando, a gente antes sabia da música, quanto que ela era vendida, replicada, se passava na rádio, né? Tinha todo aquele funcionamento que hoje já também não tem mais nas plataformas para você consumir esse tipo de material. Também tem o pessoal dos efeitos especiais que não são sindicalizados, não tem na verdade um sindicato próprio deles, já estão se formando, se movimentando para fazer um sindicato também, porque eles têm declarado nos últimos tempos aí, nos últimos meses ou um ano atrás mais ou menos, que tá muito puxado assim os prazos que colocam para eles de entregar trabalhos. Tá absurdo, tá irreal, que eles não têm vida, né, para fazer tantas produções aí com efeitos especiais como o da Marvel, etc. Eles também já estão se movimentando quanto a isso. E já foi pedida autorização do SAG-AFTRA também para entrar com greve em relação às indústrias de videogame, porque também não estão chegando num acordo que já estava em andamento antes e agora venceu o prazo e eles também já estão querendo parar. Então assim, é uma bola de neve que está parando a indústria de entretenimento total nos Estados Unidos e isso vai afetar o mundo todo. Lógico que tem as produções locais em qualquer país, mas a gente também consome muito, né? Quer ver aí as séries, como eu falei, da Marvel, tem franquias que a gente gosta, tem videogame que você joga, a gente tem muito consumo da indústria americana, né? E isso vai atrapalhar tudo, porque já estão acontecendo adiamentos de filmes, as agendas estão sendo jogadas lá pra frente, filmes que iam estrear esse ano já foram pro ano que vem, filmes que estavam previstos já para, sei lá, até 2029, já foi para 30, 32, tem séries já sendo canceladas. E eu tenho ouvido em podcast, ou visto entrevistas de atores falando que estão contando assim que vai até, sei lá, março do ano que vem. É muito tempo, vai impactar muito ainda a indústria do entretenimento, já impactou e se continuar assim vai impactar ainda mais. E aí o que os estúdios podem fazer? É adiar o que está pronto, tentar dar um espaçamento para não ficar sem lançamentos, por exemplo, ano que vem. Eles poderiam usar as propriedades, os nomes que eles têm, por exemplo, a Warner poderia fazer exposições aí de Harry Potter. Então, que nem a gente está tendo agora a Casa Warner aqui no Brasil, pode ser que a gente veja um aumento de produtos assim fora das produções, digamos assim, usar o nome do que eles já têm para criar outras coisas para poder entrar aí um dinheiro no caixa. Não sei, isso estou falando da minha cabeça. Por exemplo, se ainda tivesse muito forte a mídia física, eles podiam fazer relançamentos de filmes que eles têm, um box diferente para entrar uma grana. Mas eles mesmos ficaram confiando só no streaming, né, nesses últimos tempos. Até o cinema ficou desacreditado, não só pelo início dos streamings, mas também com a pandemia. E agora eles estão nessa sinuca de bico aí. Mas já pensou, revivem aí a mídia física? Ia ser interessante, né? Mais exposições, licenciamentos de produtos, roupas, brinquedos, pode ser que a gente veja um aumento aí, uma movimentação ainda maior do que já a normal para eles tentarem ganhar uma grana. Inclusive também teve uma notícia agora recente que a atriz que faz a Freira naquele universo da Invocação do Mal está entrando em um processo contra a Warner porque na hora que ela fez o filme foi falado para ela que iam pagar menos ali como atriz, mas que ela ia ter uma participação de lucro nos licenciamentos, então produtos que tenham a freira, bonecos, esse tipo de coisa. Mas aí, segundo ela, parece que a Warner está prestando contas para ela, mas não está fazendo sentido. Parece que o dinheiro que seria lucro, eles estão usando para uma outra coisa e não estão repassando. Eles usaram ali uma artimanha legal para não contar aquilo como lucro e não entrar como parte de pagamento aí de direitos
feitos para ela. Então, assim, é um buraco sem fim, deve ter uma sujeira muito grande ainda nos bastidores que a gente não tá nem sabendo. Isso aí são só resquícios, coisas que estão pingando na mídia por causa da situação que a gente está passando agora, né? Para finalizar, só comentar que agora estão começando alguns festivais, né, de cinema e tal, e os atores não podem participar de nada, não podem divulgar, não podem fazer postagens, né? Que nem podcast pode continuar se eles não promoverem os trabalhos, mas assim, conversa, eles podem continuar trabalhando, o reality show continua rolando, mas toda a parte de cinema, de séries, ou então até programas de auditório, tudo que tem roteiro, né, feito ali, não pode ser exercido. Então a indústria está praticamente parada. Porém, tem algumas autorizações para quem está participando de filmes independentes, então estúdios pequenos, esses não são o foco dessas greves, e pelo contrário, o SEG, por exemplo, recomenda que os atores participem. Agora, quem está aí promovendo o filme Ferrari, por exemplo, é o Adam Driver, que lá nas coletivas de imprensa já está falando aí, criticando, né, a Amazon, a Netflix, tal, falando. Como pode um estúdio pequeno, independente, tá aqui aceitando os termos que a gente pede, tá trabalhando com a gente, e vocês que têm grana pra caramba não conseguem aceitar esses nossos pedidos. E isso só mostra que os estúdios menores realmente estão preocupados com o artista, com a arte, em trabalhar junto com eles, em valorizar eles, né? Então essa é a mensagem que ele tá passando, que é a mensagem que o SEG quer passar. Eu vi uma live agora de um dos representantes também falando sobre toda a movimentação, sobre isso inclusive, e ele falou, a gente quer que vocês vão lá mesmo para mostrar para os estúdios que as coisas estão acontecendo, que os estúdios menores estão aí continuando promovendo seus filmes, que na verdade entram até como concorrência para eles, né? A princípio não seria, porque são estúdios grandes, estúdios menores, a gente sabe que os filmes independentes sempre tiveram um circuito mais de festival e tal, mas agora eles estão vendo que esses filmes estão podendo acontecer, estão ali com os atores promovendo os seus filmes e estão ficando aí com a fatia do bolo, com dinheiro, né? Podendo lançar seus filmes, etc. Então essa é a mensagem que o SEG quer passar para os grandes estúdios. Agora vamos ver, né? Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Eu acho que muita coisa já aconteceu, por isso que eu quis trazer esse vídeo aqui para você, pra gente comentar um pouco. Então me fala nos comentários qual que é a sua visão disso tudo, quem que tá certo, são os roteiristas, são os atores, são os estúdios, e esse pessoal que tá pensando em entrar em greve também, a indústria de videogame, até dubladores estão preocupados também, porque as inteligências artificiais já conseguem replicar as vozes também, criar textos. Olha, é rolo atrás de rolo. Então me conta aí nos comentários o que você acha disso tudo. Se você gostou do vídeo, deixa sua curtida, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, ativa as notificações e eu te vejo no próximo vídeo.